Meus queridos irmãos, para a glória de Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador nosso, para a glória de Jesus Cristo, seu bendito Filho, nosso Salvador, para o bem da igreja, edificação do corpo de Cristo, nós vamos abrir o Santo Livro de Deus em Isaías, no capítulo de número 19. Isaías 19. Obedecendo a sequência que estamos fazendo na exposição deste livro, com a graça e misericórdia de Deus e a ação do Espírito Santo, vamos ouvir com atenção e interesse a leitura dos versos de 1 até o verso de número 17. Isaías 19, de 1 a 17. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando numa nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles, e anularei o seu conselho. Eles consultarão seus ídolos, e encantadores, necromantes e feiticeiros. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, um rei feroz os dominará, diz o Senhor dos exércitos. Secarão as águas do Nilo, o rio se tornará seco e árido. Os canais exalarão mau cheiro, e os braços do Nilo diminuirão e se esgotarão. As canas e os juncos se murcharão. A relva que está junto ao Nilo, junto às suas ribanceiras, e tudo o que foi semeado junto deles secarão. Serão levados pelo vento e não subsistirão. Os pescadores gemerão, suspirarão todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem redes sobre as águas desfalecerão. Consternar-se-ão os que trabalham em linho fino e os que tecem pano de algodão. Os seus grandes serão esmagados, e todos os jornaleiros, os trabalhadores, andarão de alma entristecida. Na verdade, são nécios os príncipes de Zoan. Os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos. Como, pois, direis a Faraó: sou filho de sábios, filho de antigos reis? Onde estão agora os teus sábios? Anunciem-te agora, ou informem-te do que o Senhor dos exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornaram os príncipes de Zoan. Enganados estão os príncipes de Mênfis. Fazem errar o Egito os que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no coração deles um espírito estonteante, e eles fizeram estontear o Egito em toda a sua obra, como bêbado quando cambaleia no seu vômito. Não aproveitará o Egito obra alguma que possa ser feita pela cabeça ou cauda, pela palma ou junco. Naquele dia os egípcios serão como mulheres, tremendo, e temerão ao levantar-se da mão do Senhor dos exércitos, que ele agitará contra eles. A terra de Judá será espanto para o Egito, e todo aquele que delas se lembrar encher-se-á de pavor por causa do propósito do Senhor dos exércitos, do que determinou contra eles. Que Deus aplique sua bendita palavra ao nosso coração. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, humildemente buscamos a tua face em oração. Reconhecemos, ó Deus, nossa indignidade, nosso pecado.
e que não merecemos nada, nada, nada de Ti, Senhor, senão condenação, juízo, porque temos pecado contra Ti, todas as formas, e nós não habita bem algum. Mas, Senhor, nós aqui estamos confiando, esperando na Tua misericórdia, Senhor, que em Cristo Jesus, Teu Filho, o Emanuel, o Senhor quis que Ele fosse nosso Senhor e Salvador, nosso Deus, e por Seu sangue tivéssemos perdão dos nossos pecados. Por isso imploramos, perdoa-nos, Senhor, e vem e nos abençoa. Enche o nosso coração de confiança em Ti somente, Senhor. E tira de nós, ó Deus, todo engano. Fala ao nosso coração, Senhor Deus, pela Tua palavra. Adverte-nos, admoesta-nos, ensina-nos, abre os nossos olhos e liberta-nos, ó Deus, de todo engano com relação ao mundo. Tem misericórdia de nós. Esperamos em Ti, Senhor, somente em Ti, na ação poderosa do Teu Espírito Santo. Fala, Senhor, ao nosso coração, opera com poder em nossa vida, pois precisamos muito de Ti. Tem misericórdia. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, aqui nós podemos ver claramente um juízo contra o Egito, mas é necessário que nós entendamos em que circunstâncias e por que Deus está assim vaticinando, profetizando este juízo contra o Egito neste exato momento. Judá, sendo ameaçado pela Babilônia, também por causa dos seus pecados, com muito medo, começou a olhar para o Egito. Em vez de buscar ao Senhor para livrá-los, eles começaram a olhar para o Egito como a salvação deles. Então Deus levanta o profeta para dar esta profecia, dizendo o que é que estava reservado para o Egito, a salvação que eles esperavam, na intenção de que o povo então deixasse de confiar no Egito e olhasse para o Senhor, para Deus. A intenção, portanto, era que eles se lembrassem que a terra deles era a terra de Emanuel, e que eles confiassem em Cristo, Emanuel, e não no Egito. Sendo assim, nós vamos analisar então esta primeira parte, que é uma parte de juízo deste capítulo, sobre o tema: na hora da aflição, em quem você coloca a sua confiança? No Emanuel ou no Egito? No nosso caso, o mundo, porque é isso que o Egito significa. Em quem você coloca a confiança? Antes de nós iniciarmos, no capítulo de número 30 deste mesmo livro de Isaías 30, ele repete o que vai fazer com o Egito, para os irmãos verem bem claro que a intenção era essa mesmo. Isaías 30, eu vou ler até o verso 7. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha,
e o abrigo da sombra do Egito em confusão, porque os príncipes de Judá já estão em Zoan, uma cidade lá do Egito, e os seus embaixadores já chegaram a Anis. Todos se envergonharão de um povo que nada lhes valerá, não servirá nem de ajuda nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Sentença contra a besta do sul através da terra da aflição, e a angústia de onde vem a leoa, o leão, a víbora, a serpente volante. Levam a lombos de jumento as suas riquezas, e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros, a um povo que de nada lhes aproveitará. Pois quanto ao Egito, vão e inútil é o seu auxílio, por isso lhe chamarei gabarola, que nada faz. Muito bem, tendo em mente, portanto, essa introdução e contextualização, voltamos ao tema. Na hora da aflição, em quem você coloca a sua confiança? No Emanuel ou no mundo? Primeiro, no mundo com seus ídolos. Na hora da aflição, você colocará a sua confiança, ou coloca a sua confiança no mundo com seus ídolos, ou no Emanuel? Meus irmãos, o mundo é idólatra. Toda esta composição que compõe o mundo é idólatra, é anticristão, totalmente contra Deus. Não há nada no mundo que possa fazer com que você se volte para Deus em contrição. Ao contrário, tudo no mundo faz com que você se volte contra Deus, porque o mundo é um sistema diabólico idólatra. Mas Deus julgará este mundo idólatra. O texto começa dizendo: sentença contra o Egito, contra o mundo, eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vem ao Egito. Esta expressão, cavalgar numa nuvem ligeira, é uma expressão de juízo. É assim que Cristo vem. Ele vem nas nuvens para julgar e dar a cada um segundo as suas obras. Então ele vem para julgar este mundo idólatra. Os ídolos serão despedaçados no dia do Senhor. Em Miqueias 1, verso 3, nós lemos: porque eis que o Senhor está para sair do seu lugar, e descerá, e andará sobre as alturas da terra, e todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todas as suas ofertas serão queimadas pelo fogo, e de todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque pela paga de prostituta os ajuntou, e para a paga da prostituta voltarão. Então vemos claramente que no dia do Senhor, quando o Senhor voltar, não ficará pedra sobre pedra. A idolatria deste mundo será julgada, os ídolos serão despedaçados. E não estou falando só de estátuas e de imagens. Tudo o que acaba sendo objeto da nossa admiração, da nossa adoração no mundo. Preste atenção. Quantas coisas que você admira no mundo, quantas coisas passa a ser ídolo para você no mundo, objeto do seu anseio, da sua adoração. Saiba, isto é objeto do juízo de Deus. Ele vem para julgar. Mas Emanuel, Cristo, ama o seu povo, cura os que nele confiam, salva os contritos de coração. Cristo é a nossa esperança. Cuidado, muito cuidado. Oh, se Judá compreendesse isso e pudesse buscar arrependimento verdadeiro,
deixar seus ídolos, seus maus caminhos, a desobediência da lei, deixasse de olhar para o Egito ou para qualquer outro lugar buscando salvação e se voltasse de coração para o Emanuel, para Cristo, a promessa, o Messias. Se lembrassem, somos um povo escolhido de Deus. O que é que o nosso coração quer com o Egito? E se voltasse para Deus, para Cristo. E isso devemos aplicar a nós. Pense na graça maravilhosa que Deus concedeu a você, a seus pais, a sua família. Abriu os olhos, revelou e mostrou o reino glorioso de Cristo. Oh, que glória, que bênção! Nos transportou do império das trevas, do Egito, para o reino do Filho do seu amor. Se Judá compreendesse, um dia fomos tirados de lá, 400 anos de prisão, de angústia, de aflição, de fardos e cestos pesados. Deus nos livrou, Deus nos trouxe para Canaã, o reino de Cristo. O que é que queremos? Desejando voltar para o Egito. Deus julgará o Egito. É isso que o profeta está aqui dizendo. E julgará os seus ídolos. Na hora da aflição, em que você coloca a sua confiança? No mundo, com sua aparente paz? Veja o verso de número 2. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. A palavra de Deus diz: ouvireis de paz, paz, eis que de repente sobrevirá repentina destruição. É isso que está reservado para o mundo. Não se engane. Tudo parece tão bom, né? Tão aparentemente seguro, tranquilo, mas não é isso que está reservado para o mundo. Deus tem determinado, de fato, a confusão e a falta de paz por causa do pecado. Não se engane. Para os perversos, diz o Senhor, não há paz. Isaías 57:20 diz: mas os ímpios são como o mar bravio, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. É isso que está reservado. É assim que Deus tem decretado e ordenado no mundo. Não nutra esperança alguma, e não se engane com esta falsa paz. Não há paz. O que há é de fato isso que está escrito aqui: cada um pelejará contra o seu irmão, cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. Esperar o que do mundo? Como colocar a confiança num lugar que está conturbado? Deus mesmo conturbou. É próprio da natureza corrupta e maligna do mundo pelejar um contra o outro, devorar um ao outro. É isso que há no mundo. O que é que você pode esperar senão isso? Como confiar? Mas o Emanuel, Cristo, é o príncipe da paz. Ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Creia no Emanuel,
Coloque sua confiança nele. Só ele pode dar paz, só nele há paz. Como podemos trocar o mundo por Emanuel? Essa é a exortação do profeta, da parte do Espírito do Senhor dos Exércitos, para o seu povo que estava nutrindo esperanças de paz no Egito. Bem, nós estamos sendo ameaçados aqui, e vamos então correr para o Egito, porque lá há paz. E Deus está dizendo, não há, não pode haver. Meus irmãos, se estamos tendo problemas, dificuldades, se há guerras entre nós, por causa do nosso próprio pecado, nós temos que buscar em Deus mesmo esta paz, com arrependimento sincero, humilhação, orando, buscando de Deus. Ele é a fonte de toda a paz, porque é o príncipe da paz. Ele sim, no meio do seu povo, tem ordenado paz, mas não no Egito, não no mundo. Meus irmãos, esta é a pregação do Evangelho. Nós sabemos que a falta de paz tem sua raiz exatamente na inimizade com Deus. O homem pecou, e por causa do seu pecado, ele perdeu a comunhão com Deus, e se tornou inimigo de Deus, e está em guerra com Deus. Ainda que diga que não, que crê, na verdade, no seu coração, ele está em guerra com Deus. É por isso que não tem paz. É por isso que o ímpio não pode ter paz. Ele está em guerra com Deus. Mas a palavra do Senhor nos mostra que pelo Evangelho e pelo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, por seu sangue, nós podemos ser reconciliados com Deus pela sua cruz. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Crendo no Senhor Jesus, então somos justificados. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. E então, este é o caminho da paz. É voltando-se para Deus em arrependimento, e por meio do Emanuel, de Cristo e da sua cruz, que nós encontramos a paz. Paz interior, paz com Deus e paz uns com os outros. É no seu reino, é aqui, e não no mundo, em absoluto. Essa é a exortação do profeta para o seu povo e para nós. Na hora da aflição em que você coloca a sua confiança, no Emanuel ou no mundo? No mundo, com sua vã filosofia. Veja os versos 3 e depois 11 e 13, eu vou ler. O espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles, e anularei o seu conselho. Eles consultarão seus ídolos e encantadores, e necromantes, e feiticeiros. Em verso 11 a 13. Na verdade, são nécios os príncipes de Zoan, os sábios conselheiros de Faraó, dão conselhos estúpidos. Como, pois, direis a Faraó: sou filho de sábios, filho de antigos reis. Onde estão agora os teus sábios? Anunciem-te agora, ou informem-te do que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornaram os príncipes de Zoan, enganados estão os príncipes de Mênfis, fazem errar o Egito os que são a pedra de esquina das suas tribos. Você já percebeu que há um consenso tácito no meio das pessoas, na sociedade, que essa coisa de Deus e de religião e de Cristo é de gentinha, é de pessoas ignorantes, que não são entendidos em sábios. Esse é o que pensam em geral.
Você vai para uma universidade e se sente vergonha de dizer que é crente, que você crê em Deus, porque o tchan é não crer, é você ser alguém que é intelectual e que, portanto, sabe as coisas da ciência, e esse negócio de religião é a etapa inferior da sociedade. E que a sabedoria está no mundo com estas pessoas que são ateus e que não creem em Deus e que têm suas teorias e filosofias e pensamentos. O Egito era conhecido por causa da sabedoria e da filosofia. Lembra que Moisés foi educado em todo o conhecimento e sabedoria do Egito? Isso era conhecido. Alguns dizem-lhe que Platão teria viajado para o Egito também para acumular seu conhecimento, e outros filósofos. Mas Deus confundirá a sabedoria do mundo. Se nós abrimos na primeira carta aos Coríntios, meus irmãos, para mim esse é um texto extraordinário. Primeira carta aos Coríntios, o capítulo 1, a partir do verso de número 18. Você deveria ter isso, jovem, especialmente você que se defronta lá na universidade todo instante com essa arrogância do mundo com relação à sabedoria. Veja esse texto, isso deveria estar no seu coração, enraizado. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezíveis e aquelas que não são, para confundir as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Que texto, que palavra do Espírito Santo, da boca de Deus. Deus zomba da sabedoria do mundo, despreza a sabedoria do mundo, tornou louca a sabedoria do mundo, vã, inútil. É isto que na verdade são. Meus irmãos queridos, a verdadeira sabedoria está em Cristo. É nele que estão todos os tesouros da sabedoria. É isto que o profeta está querendo dizer para o povo de Judá. Vocês são um povo escolhido. Vocês têm a lei de Deus, a sabedoria que vem dos céus, a verdadeira sabedoria. Esta sim é a verdadeira sabedoria. O resto é loucura. A sabedoria do Egito é nada. E Deus confundiu os sábios do Egito. É isso que você tem que pensar com relação ao mundo e com relação à arrogância desses professores de universidade, desses doutores
Eles não sabem nada. Eles são analfabetos com relação à verdadeira sabedoria. E não chegarão a lugar nenhum com essa sabedoria do mundo. Nós preferimos ficar com a loucura da pregação. Cristo é a nossa sabedoria. Veja o verso de número 30 desse mesmo capítulo. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, Cristo se nos tornou da parte de Deus, sabedoria. Você quer ter sabedoria? Cristo é sabedoria. Assim, meus irmãos, em quem vamos confiar? Na sabedoria do mundo? Nos sábios do mundo? Eles estão confundidos e se confundirão ainda mais. Cada um diz uma coisa. Você já observou o que é que os cientistas falam sobre aquecimento global? Vai faltar água, vai sumir a água e todas essas coisas. Você já ouviu outra parte? Outros cientistas dizendo tudo isso é bobagem. E assim nós vemos em qualquer outra ciência. Nós temos pensamentos díspares e contraditórios. Eu não estou anulando a ciência naquilo que é verdadeira ciência, porque a verdadeira ciência é a sabedoria de Deus. Pela graça comum, toda a verdade é de Deus. Mas estou falando daquilo que eles arrotam como soberba, dizendo que é a sabedoria, quando na verdade é uma confusão. Em quem você vai confiar? Confia em Cristo. Creia na loucura da pregação, na loucura da cruz. Aí está a sabedoria que salva, a sabedoria que de fato redime, a cruz de Cristo. Coloque o seu coração aí, na obra gloriosa do Emanuel, Cristo, em nosso favor, porque a sabedoria do mundo será julgada por Deus, confundida por Ele, e não vai valer nada. Naquele dia, que adiantarão as universidades, que adiantarão os sábios e os pensadores e os filósofos? No que poderiam ajudar? Mas aquele que está apegado à cruz e lavado no sangue de Cristo que jorra da cruz e que tem o seu coração cheio da sabedoria que é Cristo, será salvo. Então, na hora da aflição, em quem você coloca a sua confiança? No Emanuel ou no mundo? No mundo com sua riqueza? Veja os versos de 4 a 10, voltando ao nosso texto. Perceba, Isaías 19, voltando lá, os versos de 4 a 10, o que acontecerá com o sistema econômico do Egito, todas as suas riquezas. Entregaria os egípcios nas mãos de um senhor duro. Vai haver uma mudança de liderança e, portanto, uma mudança também econômica. Um rei feroz dominará, diz o Senhor. Secarão as águas do Nilo, o rio se tornará seco e árido. Os canais se exalarão mau cheiro, os braços do Nilo diminuirão, se esgotarão, porque a fonte da riqueza do Egito é o Nilo. A relva que está junto do Nilo, junto com suas ribanceiras, tudo o que foi semeado junto dele se secarão, serão levados pelo vento, não subsistirão. Os pescadores gemerão, suspirarão, todos os que lançam anzol ao rio
Os que estão em rede sobre as águas desfalecerão. Consternar-se-ão os que trabalham com linho fino, tecem pano de algodão, os seus grandes serão esmagados, e todos os jornaleiros andarão de alma entristecida. Meus irmãos, eu tenho para mim que esse é um texto que nos adverte de uma forma muito especial com relação à nossa situação hoje. Você, encantado com o mundo e com a possibilidade de fazer riqueza, de ser muito feliz com lucros, e então você fica encantado com o mundo, acaba colocando o seu coração lá e pouca coisa aqui para Deus. E veja, meus irmãos, a primeira coisa com relação ao juízo de Deus é uma mudança de governo. Aqui fala que entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro. Quer dizer, um governo de exceção, um governo déspota, absoluto, ditadura. Não importa se de direita ou de esquerda, ditadura, em que o governo passa a mandar e passa por cima de tudo, e agora o governo é lei. E então, o que vai acontecer com a riqueza? Não foi isso que aconteceu com o comunismo? A Revolução Bolchevista de 1917 na Rússia, de repente tudo virou, o comunismo tomou conta, ninguém era mais dono de nada, até mesmo apartamento que você tinha e morava tranquilamente, agora tem que ser dividido com outras pessoas. Seus negócios não são mais seus negócios, são do Estado. Não é o que está acontecendo na Venezuela, as privatizações que estão acontecendo, as pessoas estão apavoradas porque está havendo uma mudança, e um senhor, não maduro, mas duro, está botando os pés pelas mãos e a ditadura se instalando tranquilamente. E o povo, de repente, se viu assim. É claro que está havendo uma reação, uma confusão tão grande, mas esse é o propósito, já de há muito maquinado e preparado a Sorrelfa para a América Latina. E você sabe que este é um programa já instalado no Brasil. Existe uma organização que tem sua sede em São Paulo, de socializar a América Latina e implantar uma ditadura de esquerda na América Latina, e o Brasil já está adiantado nesse programa. E então você coloca toda a sua confiança no mundo, pensa que vai aproveitar e ganhar dinheiro, e de repente tudo é confiscado. O verso 10 diz assim: os seus grandes serão esmagados. Seus grandes aqui são os capitalistas, os patrões, as pessoas que tinham suas empresas, serão esmagados. E os jornaleiros, quer dizer, os trabalhadores, andarão de alma entristecida. Não, agora nós somos empregados do estádio, ou do Estado. Tá bom, então seu salário vai ser esse, não tem greve, não tem direito de nada, é isso aí. E se não der, vai receber um cartão de ração, de quanto você pode, na verdade, pegar no mercado.
Lá na Venezuela é assim, filas e filas, e você só tem direito a pegar isso ou isso. Então você veja que de repente tudo mudou. É isso que está destinado com relação ao mundo. O que adianta colocar a confiança nele? Aí você pensa, mas tem os Estados Unidos. Estados Unidos não vai acontecer nada disso. É o que você pensa. É o que você pensa. Não há nenhuma segurança no mundo, nenhuma segurança de estabilidade. É só uma questão de tempo. E as coisas mudam. Porque Deus tem determinado o juízo para o mundo, para o Egito. E Ele mesmo é quem faz isso. É Ele quem ordena tudo isso. Nós temos orado pelo Brasil e suplicado a Deus para que não venha essa ditadura de esquerda. Que nós tenhamos tempo ainda para pregar o Evangelho, para nos reunir com liberdade, louvar e adorar o Senhor. Que possamos nos livrar deste jugo tão terrível. Mas, meus irmãos, e se Deus quiser ordenar esse juízo? Nosso país merece. É idólatra, é corrupto, carnal. Contudo, nós temos a Igreja de Deus neste lugar. E podemos orar. E podemos colocar nosso coração no Emanuel. E buscar dele graça, salvação. Então, essa é uma hora que, ao invés de olharmos para o mundo como esperança, devemos olhar para o mundo com desconfiança e nos apegarmos a Cristo, ao nosso Senhor, que é o Senhor dos senhores, que é o Rei dos reis, que é Deus, que tem todo o poder e que tem o coração do rei nas mãos e inclina para onde quiser. E não no mundo. Devemos ouvir as palavras do nosso Salvador, Emanuel. Ele diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Onde está o seu coração? Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se o seu tesouro são as riquezas, então o seu coração estará no mundo. Mas se o seu tesouro é Cristo, então o seu coração estará em Cristo. Oh, meus irmãos, Deus tem uma sentença contra o Egito. Por que olhar para o Egito e buscar nele salvação? Por quê? Se a nossa terra é a terra de Emanuel. Oh, que o nosso coração se volte para o Senhor, para Cristo. Busque ao Senhor. Seja qual for a aflição que você esteja passando, ou venha passar, não olhe para o Egito, não olhe para o mundo. Volte-se para Deus, coloque nele sua inteira confiança. Cristo, Cristo, Cristo. É nele que eu espero, é nele em quem confio. Ele é minha vida,
Ele é minha salvação. E é claro, meus irmãos, que ao fazermos isso, então nós teremos que determinar uma nova agenda para nossa vida. Uma nova agenda. Você vai mudar as prioridades na sua vida. Qual é a prioridade? Você sabe. Quando você despreza as coisas de Deus, reunião de oração, culto quarta-feira, trabalhos da igreja, porque você está muito ocupado, então já é uma indicação de onde está a sua prioridade. Entretenimento, coisas que o mundo oferece, os jogos estão chegando da Copa, qual vai ser a sua prioridade? Você tem que mudar a agenda. Busque o Senhor, priorize as coisas de Deus, a igreja. Não negligencie a leitura das Escrituras, a sua meditação e comunhão com Deus diária. Não negligencie, priorize, coloque nele a sua confiança, busque-o. Estamos vivendo dias difíceis e podem piorar. Busque a Deus, ponha nele a sua confiança. Ele nos salva, somente Ele. E certamente Deus vai honrar a sua palavra, vai lhe abençoar e lhe salvar. O mundo passa, toda a sua concupiscência, mas aquele que espera no Senhor, que busca nele, permanece para sempre. E Deus tenha misericórdia de nós e assim nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar. Queremos agradecer, ó Deus, tua palavra tão viva, tão poderosa, e a advertência que o Senhor nos traz nesta manhã. Possamos ouvir a tua voz, Senhor, pelo teu Espírito Santo, possas fazer com que esta palavra fique no nosso coração, remoendo e operando o que é preciso para trazer mudanças na nossa maneira de viver. Queremos confiar somente em Ti e não no mundo. Tem misericórdia de nós. Guarda-nos, abençoa-nos, salva-nos nesta hora. Tem misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor insondável de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, hoje e para sempre. Amém.